O crime ocorreu no mês de maio de 2020, na Vila Pedro Brito, em Bacabal. Olha só, amanhã de domingo, a nossa equipe de reportagem está aqui na Rua Alto Brasil, na Vila Pedro Brito. A informação é de um CPF cancelado, hein? Briga generalizada aqui na Rua Alto Brasil. Terminou um indivíduo aí cancelando o CPF aí dessa vítima. A vítima já veio a óbito aqui na localidade. A confusão teria ocorrido aqui na Rua Alto Brasil, na Vila Pedro Brito. E a vítima foi lesionada aí por arma branca. A informação que o elemento empreendeu fuga com a chegada da polícia, o elemento suspeito, né? Aqui na localidade. A equipe do Sargento Zenon se encontra aqui na localidade. Acompanha aqui a Celino Barros. Mais um CPF cancelado aqui na cidade de Bacabal. Após 2 anos, o Tribunal do Júri em Bacabal condenou na noite de quinta-feira, 1º de setembro de 2022, Marco Antônio Rodrigues Vieira, a 24 anos de reclusão por matar Davi Carvalho da Silva. O réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ali naquele susto, em tentar fazer alguma coisa, mas não resistiu. Ali mesmo ele caiu e morreu. Morreu tão rápido que não foi possível nem socorrer. Morreu ali mesmo. Alguém pode até pensar, mas se ele realmente queria matar, ele pegaria essa faca e daria 20 golpes, um atrás do outro. Não faz a menor diferença a quantidade de golpe. Quem morreu foi Davi, com um único golpe, mas num lugar certeiro, no coração, no tórax esquerdo. A mãe dele, coitada, perguntei de que lado era. Ela ficou, era aqui, era direito, porque eu sou canhota, então era direito, era esquerdo. Mas existe uma prova nos autos, que é o exame cadavérico, e diz claramente onde foi o ferimento. Ela inventou uma história dizendo que deixou uma idosa em casa com uma criança de 8 anos. Poderia estar respondendo o crime? Poderia. Vossa Excelência sabe que é abandono de incapaz. Foi requisitada a autoridade policial para comprovar, para que ela fosse responsabilizada por tal ato. Não, mas ela estava depondo no júri do filho. Não tinha ninguém para ficar. Ele tem 6 irmãos. Se é fiscal da lei, fiscaliza. Fiscaliza da forma correta. Falaram em balança. Colocamos os pesos e as medidas. Talvez, se fosse um desafeto, ou uma pessoa que esteja com uma desavença qualquer com o judiciário, poderia ser apurado. Talvez se nós não dispensássemos a mãe de Davi até a hora essa idosa com essa menor estaria lá, será se as excelentíssimas doutoras iriam apurar tal fato para saber se é verídico? Tenhamos que ser sensatos, tenhamos que ter paixão. Se você perguntar 10 vezes para ele, vai dizer: doutor, eu me defendi. Ele não vai dizer eu matei, porque era eu ou ele.
já vai sair o resultado. Silêncio, por favor. Então, processo número 0000458-2020-810-0024. Ministério Público Estadual, autor, acusado Marco Antônio Rodrigues Vieira. Sentença. O réu Marco Antônio Rodrigues Vieira, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo representante do Ministério Público Estadual como incurso no crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, em virtude de, por volta das 10 horas do dia 24 de maio de 2020, na Rua Amazonas, Vila Pedro Brito, nesta cidade, haver praticado homicídio por motivo fútil contra o ofendido Davi Carvalho da Silva, golpeando com a faca, causando seu óbito, em conformidade com o laudo de exame cadavérico de ID 4183-2255. A pretensão do representante do Ministério Público foi acolhida na primeira fase do procedimento escalonado do júri, sendo o réu pronunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Submetido hoje a julgamento, o Conselho de Sentença confirmou, por maioria, a materialidade, bem como a letalidade do golpe de faca efetuado na vítima Davi Carvalho da Silva. Decidiu, em suma, o Conselho de Sentença que o réu Marco Antônio Rodrigues Vieira é culpado, pois praticou o delito de homicídio qualificado por motivo fútil. Diante disso, declaro condenado o acusado Marco Antônio Rodrigues Vieira, já qualificado nos autos, às penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal Brasileiro. Por força do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal para a fixação da pena base. Crime de homicídio qualificado, primeira fase, pena base. Quanto à culpabilidade, o acusado denotou reprovabilidade, posto que tinha plena consciência do caráter ilícito de seu ato. Seus antecedentes não lhe são favoráveis, vez que existe certidão negativa juntada aos autos, informando que existem 2 condenações anteriores com trânsito em julgado. No entanto, como há mais de uma condenação, usarei uma condenação para valorar nessa fase e a outra condenação usarei na próxima fase para efeitos de reincidência. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo. Não há dados técnicos nos autos necessários para aferir a personalidade do agente. O motivo do crime foi o fato do acusado ter ficado indignado porque a polícia mandou baixar a sua música, mas não a da vítima. No entanto, este requisito já foi objeto de análise pelos senhores jurados, tornando-se relevante neste momento, uma vez que se viu para qualificar o delito, preservando-se assim a inocorrência do bis in idem. As circunstâncias são desfavoráveis, posto que o fato delituoso foi cometido quando a vítima estava despreocupada com seus amigos e o réu chegou cortando uma faca e reiniciou a briga. A conduta teve consequências relevantes em razão da importância do bem jurídico violado e pelo modo em que foi praticada. O comportamento da vida em nada facilitou o desencadeamento da conduta do agente. Por fim, não existem dados para aferir a situação econômica do réu. Assim, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 24 anos de reclusão. Segunda fase, circunstâncias atenuantes e agravantes. Na segunda fase, em conformidade com o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Desta forma, faço a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência, ficando a pena no patamar fixado anteriormente de 24 anos de reclusão. A circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 2, alínea A do Código Penal, ter o agente cometido o crime por motivo fútil, já serviu para qualificar o crime, não sendo valorada neste momento para que não ocorra o bis in idem.
Terceira fase, causas de diminuição e aumento de pena. Não há causa especial de diminuição de pena, nem causa de aumento de pena, razão pela qual fixa em definitivo a pena em 24 anos de reclusão. Detração. O parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal impõe que o juiz realize a detração quando da aprovação da sentença. Compulsão de seus autos, verifique que o réu encontra-se preso desde 24 de maio de 2020. Assim, o que se pode verificar nos autos é que o réu esteve efetivamente preso por 2 anos, 3 meses e 7 dias, restando a cumprir a pena de reclusão de 21 anos, 8 meses e 23 dias. Das disposições finais. Com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, determina que o réu inicie o cumprimento da pena em regime fechado em estabelecimento prisional do Estado, adequado ao regime aplicado. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a sua revogação. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva, por entender que estão presentes os seus requisitos legais, em especial a necessidade da garantia da ordem pública. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se insuficientes pelo que já foi exposto até o presente momento. Em face da frágil situação econômica do réu, deixo de condená-lo nas custas processuais, como autoriza o artigo 10, inciso 2 da Lei número 6.584/96. Após o trânsito em julgado desta decisão, que deverá ser certificado nos autos, procedam-se às seguintes providências. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, espeça-se guia de recolhimento, oficie-se à Justiça Eleitoral com cópia da denúncia desta sentença e da respectiva certidão do trânsito em julgado, para os fins do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal e artigo 7.1 do Código Eleitoral, oficie-se ao órgão estatal responsável pelo registro de antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação do réu. Em seguida, forme-se os autos de execução penal, arquivando-se estes com a formação do respectivo processo de execução penal. Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público, espeça-se guia de execução penal provisória na forma das resoluções número 1957 do Conselho Nacional de Justiça. Dou por publicada esta sentença nesta sessão, saindo intimados os presentes, registre-se. Sala das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Bacabal, em 1º de setembro de 2022, juiz Evalsael Maia de Almeida, presidente do Tribunal do Júri. Eu gostaria aqui, finalizando os trabalhos de hoje, eu gostaria de agradecer principalmente a minha equipe da segunda vara, que nós nessa semana tivemos 2 júris bem complexo, cheio de várias situações no decorrer do dia que a gente teve que administrar. Então eu queria realmente agradecer o empenho, o compromisso e a responsabilidade da minha equipe. Muito obrigada, gratidão. Então até essa hora aqui, e eu sei que amanhã logo cedo todos estarão aqui para mais um dia de trabalho. Gostaria de agradecer a doutora Clícia mais uma vez, doutor Diego, agradecer a Polícia Militar que esteve aqui. A cidade de Bacabal, a sociedade de Bacabal foi muito bem representada hoje pelo Conselho de Sentença, que estão aqui conosco desde as 8 da manhã e fizeram justiça, que era o que se esperava deles. O Conselho de Sentença é bastante importante, são as pessoas que cobram justiça e eles têm a oportunidade de fazer justiça. Sim, o Tribunal do Júri, ele tem muita importância na nossa legislação. A Constituição Federal prevê que o Tribunal do Júri ele é competente para julgar os crimes mais difíceis, mais complexos, porque eles têm que preservar o nosso direito mais sagrado, que é a vida. Então, por esse motivo, a nossa legislação determina que o Tribunal do Júri seja formado por pessoas da própria sociedade. Então, Bacabal hoje mostrou
para todo o Brasil que não aceita impunidade, que não aceita violência, que não aceita o crime. E o doutor Diego, hoje o primeiro jurideiro, jovem advogado da cidade de Bacabal, atuou com todo respeito aqui. Ele, em alguns momentos, Faz parte, né? em alguns momentos ele fez algumas colocações que infelizmente não foram adequadas, o que exigiu que eu fizesse alguns esclarecimentos, mas ele está de parabéns, foi uma excelente atuação e em breve a gente vai se encontrar aqui de novo. Doutora, a senhora acredita que a pena foi compatível com o que a senhora trabalhou para que possa o processo ser realmente previsto na lei? Sim, com certeza. A gravidade do crime, a forma como ele foi cometido, o próprio motivo que foi fútil, insignificante, em que o acusado matou o Davi única e exclusivamente porque ficou revoltado, indignado pelo fato de a polícia militar ter ido até ele, determinado que ele desligasse o som, coisa que a polícia não fez em relação ao grupo onde o Davi estava. Mas não o fez, não porque a polícia militar foi omissa, mas sim porque quem estava realmente perturbando o sossego das famílias ali naquela comunidade era ele, e por isso ele foi repreendido. Por 24 anos e ficou, já tinha cumprido um pouco da pena, Sim, ficou em aí 21 houve anos. a detração, né, porque a própria legislação determina que a gente diminua o tempo da prisão preventiva, que foi cumprida. Na verdade, ele se encontra preso desde o dia do fato, ele foi preso em flagrante e permaneceu preso até o momento. E agora, esse período que foi considerado para efeito de detração, né, então ele vai cumprir 21 anos. Uma ótima atuação das partes, os debates foram de altíssimo nível e o Conselho de Jurados decidiu de acordo com o que foi explanado aqui, de acordo com as provas, de forma imparcial, uma decisão que eles realmente todos estavam compromissados em prestar atenção, em tirar as dúvidas. Então, assim, missão cumprida. Doutora, qual já tem uma previsão para os próximos juros da sua comarca? Então, nós temos já alguns júris marcados. Tem outubro, na semana de 20 de outubro, são 3 júris que estão marcados, uma terça, uma quarta, quinta, eu não estou lembrando exatamente o dia, mas é a semana de 20 de outubro. Temos júris marcados também para fevereiro, temos um júri marcado para abril, de réus soltos. Doutora, o tempo para esse júri popular foi de aproximadamente aí 2 anos. A senhora acredita que esse trabalho é uma compensação em dizer que a Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, está tendo um cuidado a mais com esses juros e, acima de tudo, trazer a justiça o quanto mais rápido possível? Na verdade, assim, o tempo do processo, ele varia muito porque depende de várias situações, né? Do número de réus, às vezes de diligências a serem feitas, de provas a serem produzidas e de recursos também que são cabíveis, e quando esses recursos eles são impetrados, acaba demorando um pouco mais, né? Mas, assim, diante do quadro, da especificidade do caso concreto, ele foi realmente feito dentro de um tempo bem razoável e previsto. Doutora, o que te vê aqui que a população muitas das vezes cobra justiça, que a lei seja cumprida, também faz crítica à polícia, e dá pra gente ver aqui que eles têm a oportunidade de julgar e fazer justiça. E muitos que vêm para cá, o corpo de jurado muitas vezes sai até zangado daqui, né? Na verdade, assim, os últimos júris que têm acontecido, eles estão bastante conscientes, compromissados, e eles têm dado a resposta para Bacabal, né, para a sociedade. Eles não têm deixado passar impunemente. Então, os crimes, eles estão sendo, os últimos júris que nós fizemos, eles estão sendo condenados, né?